Agora, um assunto local nosso, hoje aqui na frente da Band, tem imagens aí ou não? O que tinha de polícia aqui na frente, tinha representantes de polícias pedindo, olha lá, policiais do Estado de São Paulo estão morrendo de fome, pior salário do Brasil. Os policiais estão morrendo, pior salário do Brasil. O senhor disse que é melhor a polícia, os policiais estão reclamando disso. Reclamam de aparelhamento, de falta de viaturas, de falta de armas. Esse é o Meca, que hoje é político também. Enfim, pedindo uma série de melhorias para a polícia, que inclusive cobrando o que o senhor disse que seria o melhor salário das polícias do Brasil. Hoje está entre os piores, segundo os manifestantes aí. Há como corrigir isso ainda esse ano? Ou tem como corrigir isso ou não tem como corrigir isso? Lógico que tem. Nós só não podemos fazer este ano, porque constitucionalmente há uma determinação legal, que aliás vem do presidente Jair Bolsonaro, que isso não pode ser feito neste ano, mas pode ser feito no ano que vem. E será feito de maneira gradual, sensível, para que os salários possam ser melhorados. Está gravado isso, hein? Não, estou aqui falando, pode gravar, pode registrar. Este ano não seria possível. Aliás, não é possível. É ilegal. Porque é ilegal. Você não pode confrontar a lei. A não ser que você dê 100%. Mas aí... Não, mas nem com 100, nem com 90, nem com 70. Não pode. Mas para o ano que vem, sim. E é necessário. A polícia civil e militar, assim como o sistema penitenciário, corpo de bombeiros, polícia científica, precisam ter uma remuneração melhor. Eu nunca disse ao contrário. Agora, sempre há dificuldades. Não é um ato unilateral, onde o governador simplesmente assina uma folha de papel É que a segurança pública, a gente viu agora, é cada vez mais fundamental. Claro. Agora você Com a estabilidade social ainda vai ser um papel mais importante ainda. Muito. O que nós fizemos ao longo desse período? Equipar a polícia. Equipamos. Foi a primeira polícia do Brasil a ter veículos blindados, Polícia Civil e Polícia Militar. Você deu essa informação aqui. Pode equipar mais, que eles estão reclamando de equipamento. Bom, não vejo razão para reclamar, porque é o maior investimento já realizado na história da Polícia de São Paulo. São os equipamentos que temos comprado agora. Compramos 70 mil armas Glock. Eu não gosto de armas, você entende armas. Eu não entendo nada e nem quero entender. Mas são as melhores armas do mundo. São as armas que o FBI utiliza nos Estados Unidos, a Polícia de Nova York, de Chicago, de Los Angeles, são produzidos na Áustria. Eu doei a minha para a Polícia Federal, me arrependi, mas aí... Fizemos, eu diria, a arma de desejo de todo policial. Fizemos uma concorrência internacional, compramos 70 mil armas, é a única polícia do Brasil que tem este volume de armas Glock, além de fuzis, espingardas e outros equipamentos, inclusive Beretta, que são equipamentos também importados, produzidos na Itália. A primeira frota de veículos blindados de Polícia Civil e Polícia Militar do Brasil é aqui de São Paulo. É um total de 3.500 veículos blindados, dos quais eu acho que 900 ou cerca de já foram entregues e já estão operando. Fizemos aqui a Dronepal, polícia de drone, mais de 110 drones e drones de alta capacidade, não é o drone de brinquedo que foram adquiridos, são equipamentos produzidos na China de altíssima qualidade. Lançamos inclusive os equipamentos antidrone. Recentemente, aliás, a Band fez uma matéria aqui de equipamentos antidrone que são utilizados no sistema penitenciário para evitar o uso de drones para levar celulares ou drogas ou qualquer outra coisa até os presídios em São Paulo. Compramos também coletes à prova de bala importados para melhorar a condição de proteção dos policiais. Os caras estavam reclamando que precisam botar gasolina, às vezes, do bolso, que precisam consertar as próprias motos, viaturas. Só estou dizendo que o pessoal estava falando aqui fora hoje. Isso não é verdade. Com o alto-falante. Esse pequeno grupo que estava aqui fora, a mim, não representa a polícia. Eu não quero entrar nesse detalhe, principalmente daquele que segurava o microfone, que é uma pessoa, vamos dizer, com uma visão determinada pela sua condição de político. Quer fazer proselitismo na porta da Band. Por que não vai fazer lá na Assembleia Legislativa, ajudando a Polícia Civil, a Polícia Militar, fica perdendo seu tempo na rua? Mas, enfim, não quero entrar nessa questão. A Polícia Militar tem total condição para o abastecimento dos seus veículos. A Polícia Civil, estamos reformando todas as delegacias da Polícia Civil, mais de 150 já reformas em execução, muitas já entregues. Você tem feito entrevistas aqui com a Polícia Civil, com seus representantes. Está aí o nosso delegado Nico, com uma nova estrutura, com condições, com recursos, com equipamentos. A primeira polícia cibernética do Brasil foi implantada neste governo. Tem mais de 100 policiais na polícia cibernética para evitar os crimes digitais. E uma polícia preparada, equipada e bem treinada. E agora,
que o controle da pandemia permite, os policiais estão voltando a fazer treinamento internacional, como fizemos no ano de 2019, em Israel, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. Agora, um novo grupo, o general João Campos já preparou para que no início do ano que vem tenhamos um grupo da Polícia Militar e da Polícia Civil treinando no exterior para melhorar ainda mais a qualidade, as técnicas de proteção ao cidadão e ao patrimônio.